Olá, boa noite, tudo bem? Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, diz assim: E logo ordenou Jesus a seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Pedro andou sobre as águas. Você já imaginou que sensação extraordinária, que experiência fantástica? Isaías 1,19 diz assim: Se quiserdes e obedecerdes. Em outras versões diz: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Pedro teve uma experiência que provavelmente foi das melhores dessa terra. Ele andou sobre as águas, porque ele ouviu quando Jesus disse: Vem. Mas há um negócio para a gente aprender aqui, que Pedro experimentou disso muito pouco. Porque quando ele sentiu o vento, ele teve medo. Mas é interessante que o versículo 24 diz que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A tempestade já estava lá. O vento já estava lá. Pedro era um homem do mar, ele vivia da pesca, ele sabia que andar sobre as águas era humanamente impossível. Mas ele andando sobre as águas, quando ele sentiu o vento, ele teve medo. Peraí, o vento não parou para Pedro descer do barco. O que aconteceu então? Eu penso que Pedro experimentou algo que muitas vezes nós experimentamos. A gente ouve algo do Senhor e começa a caminhar. E coisas extraordinárias começam a acontecer. De repente a gente vai falar assim: pô, mas peraí, isso não faz sentido. E a gente duvida, e a gente tem medo, e a gente paralisa, e a gente afunda. Talvez esse ano seja um ano de nós experimentarmos o mais extraordinário de Deus. Mas talvez para isso nós vamos precisar começar a esquecer o que a gente sabe. Pedro sabia que não dava para andar sobre as águas. Ele sabia sobre tempestades, que tempestades afundam barcos. Ele conhecia o mar, talvez ele sabia que aquele vento contrário causou problemas para muitas embarcações. Quando tudo isso esteve na mente dele, antes de ele ver o Senhor andando, ele estava com medo.
Quando tudo isso voltou à mente dele, mesmo estando em cima das águas, ele também teve medo. Mas no momento que ele simplesmente decidiu ouvir a voz do Senhor, ainda que não fizesse o menor sentido, ele pôde andar sobre as águas. Que nesse ano nós possamos andar sobre as águas, que nós possamos ouvir a voz do Senhor e viver com Ele experiências extraordinárias. Porque muitas vezes a gente é igual esses discípulos. Depois que vê uma tempestade passar e Deus acalma, fala assim, não, realmente isso é Deus. O problema é que eles tinham acabado de ver multiplicação de pães e peixes. Já tinham ouvido ensinos de Jesus, já tinham visto milagres. E agora eles reconheceram que era Cristo, que Cristo era o Filho de Deus. Quantos milagres você e eu teremos que ver da parte do Senhor para verdadeiramente crer que Ele é o nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro, que é Ele quem tem sustentado as nossas vidas. Mas eu peço ao Senhor que ainda que precisem de mais sinais, que Ele os forneça, que Ele dê essas experiências a nós, para que nós creiamos. Mas por favor, comece a ouvir mais a voz do Senhor. Se esqueça daquilo que você está acostumado a saber. Se esqueça do que você sabe. Ouça a voz dele. Quando alguma coisa diz assim, não, mas isso não tem como. Você fala assim, mas o Senhor me disse, vem, e eu vou, porque eu sei que Ele pode. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Às vezes a gente tem que obedecer sem entender. Obedecer sem fazer sentido. Obedecer sem saber porquê. Mas se nós o ouvirmos, se nós o obedecermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Eu peço ao Senhor, eu declaro que esse será um ano de experiências extraordinárias de você com o Senhor. Que nesse ano você viva o novo de Deus. Que você conheça mais de Deus, que você ouça mais a voz de Deus, que você ande sobre tempestades esse ano, ouvindo a voz do Senhor. Que Ele permita que você se esqueça de muito do que você sabe e caminhe somente sobre uma palavra dEle. Era tudo que Pedro tinha. Ele disse, vem, e foi o suficiente. Se você tem uma palavra de Deus, já é o suficiente. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.